aqui, olha, tá ao vivo aqui, hein? Curta Cinema ao vivo, ó. Então acho que vamos começar, né? Já que está todos aqui. Já estamos ao vivo, estou vendo aqui. Bem, boa noite a todos. Eu vou fazer apenas uma apresentação, né? A gente está fazendo essa edição especial do Festival Curta Cinema, quando efetivamente a gente comemora 30 anos, porque o festival começou em 17 de março de 1991, como uma forma até de dar espaço a uma exibição, novos realizadores, aos novos filmes que tinham justamente sido banidos das salas de cinema, que foi logo depois do primeiro governo eleito de forma democrática e que, quando o governo entrou, né, em 90, ele acabou com todo o suporte à cultura e ao cinema, acabando com a Embrafilme. 30 anos depois, estamos aqui, quase na mesma situação, mas muito mais triste por causa da pandemia, né? E a gente não pode sair, evitar a aglomeração e preservar para que a gente realmente diminua essa taxa de contágio. E estamos aqui no Curta Cinema nos reinventando virtualmente. E nesses 30 anos, nessa edição agora em março, a gente está fazendo como a segunda parte da 30ª edição, que foi realizada em novembro, a gente está realizando as atividades paralelas, o Panorama Carioca, que tradicionalmente a gente faz, o Panorama Latino-Americano, e há uns 2, 3 anos, a Laís chegou também e propôs a gente uma mostra, um recorte dentro da programação que ele ia apresentar, a Laís Rodrigues, que é até pesquisadora, e propôs a gente um programa que a gente estava desenvolvendo já há 2 edições, 3 edições, que era falar da videoera. Nessa edição de 30 anos, a gente falou com ela, faz um recorte completamente livre do que você acha interessante, tendo como base um pouco a história do que nós vimos e também a história dos realizadores, dos criadores de cinema. E ela nos propôs esse panorama Miragem, 30 anos. Então, e como a noite são das mulheres audiovisual que são cada vez mais importantes, eu vou deixar agora a Laís apresentar a todos os convidados do debate, lembrando que o debate está sendo gravado, depois, no final do festival, ela vai ser disponibilizada de uma forma um pouco mais editada, mas no nosso canal do YouTube, né? Então, com vocês, Laís Rodrigues, que vai apresentar o Panorama Miragem e, essa noite, esta mesa, esse debate. Obrigada, Ailton, parabéns. Então, parabéns especial ao Festival Curta Cinema, que vem há 30 anos resistindo e exibindo curtas a várias gerações. Eu me chamo Laís Rodrigues, sou curadora da Mostra Miragem e também sou pesquisadora e produtora. A gente está vivendo um mundo totalmente cercado de telas. Então, a gente propôs que essa mesa falasse um pouco da potência das imagens, né, no mundo contemporâneo. Então, para isso, a gente chamou as cineastas Ana Azevedo, oi, Ana, Júlia Murat e Sinais Ganzella. Hoje à noite é dessas mulheres. Bem-vindas. Bem, elas participam da nossa mostra com os curtas Dresnica, de 2009, de Ana Azevedo, 2008, Pendular, de Júlia Murat, de 2009, e Extratos, da Sinais Ganzella, de 2019. Esses curtas estão disponíveis na plataforma do festival. Então, espero que vocês tenham tido a oportunidade de ver, e a gente tem uns trechinhos para exibir aqui, se a gente precisar recapitular para falar. Bem, nossa conversa hoje é sobre o processo de criação dessas 3 realizadoras que começaram a fazer cinema em meados dos anos 90 e que trabalham com a ressignificação das imagens. Vou apresentar a cada uma. Ana Azevedo, diretora, pesquisadora, roteirista, produtora e artista visual. Mestre em cinema pela PUC, com pesquisa sobre o conceito da ruína aplicado à potência de arquivo. É autora de 14 curtas e médias e 2 longas. Participou de importantes festivais como a Berlinale, Roterdã, Hot Docs, no Canadá, entre outros. Em 2006, com o filme Berlim Doll,
ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Berlim. Ana foi artista residente dos programas Live in Archive do Arsenal Berlim e Rio Art Occupation Londres, em 2012. Também é curadora e seus trabalhos são exibidos no Circuito das Artes, como MoMA, Somerset House, em Londres, além de bienais de arte. Ana, bem-vinda. Então, você quer acrescentar alguma coisa? A gente pode falar do seu filme Dresdnica. Boa noite, pessoal. Obrigada, Laís, pelo convite. Parabéns aos 30 anos do Curta Cinema. Só queria fazer uma correção. O Berlin Ball ele ganhou o melhor filme, mas dentro de do Berlin Today Award, né, do Talent Campus. Isso é uma mostra dentro do Festival de Berlim voltada para cineastas iniciantes. Isso foi em 2006. Perfeito. Então, você acha que a gente passa um trechinho? Vamos ver? Vou tentar aqui. Eu tenho que dar play primeiro. Eu não posso ver no meu sonho. Eu sei que eu sonhei. Agora, não sei te dizer com o que, não. Não lembro. Não lembro. Quando você vê um cego dizer que eu vejo nos meus sonhos, é ilusão. Eu ficaria até muito angustiada que se eu enxergasse o meu sonho, quando eu acordasse, imagine. O tanto de decepção que seria. Eu gostaria de viver dormindo, para sonhar, para enxergar. Então, em Dresdnica, você mostra a sensação de pessoas que não enxergam. Seu curta usa arquivos de imagens amadoras em Super 8 para recriar o mundo dos personagens. Eu queria pedir que você apresente seu filme e conte como foi sua pesquisa. Seu filme é experimental, então a gente pode falar sobre apropriação, ressignificação. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Laís. Bom, esse filme ele é de 2008, né? E ele nasceu de uma pergunta que eu me fiz, assim. Eu me lembro exatamente que eu estava dirigindo e parei no sinal e, de repente, eu pensei, veio aqueles pensamentos que vêm do nada, né? E eu estava pensando sobre cego e eu me perguntei como é que são as imagens produzidas no sonho das pessoas que nunca enxergaram. Como são essas imagens? Se você nunca enxergou na vida, como são as imagens que aparecem nos sonhos? Então, por conta de uma pergunta que eu me fiz, assim, num momento totalmente banal, parada no sinal de trânsito, eu comecei a estudar e a pesquisar. E escrevi o projeto de fazer um filme sobre esse tema. Mas o projeto, assim, ele era totalmente diferente do resultado final do filme, né? Como eu escrevi um projeto só baseado em teorias, em coisas que eu comecei a ler, e coisas que eu achava, né, meus preconceitos em relação à cegueira, eu escrevi um projeto que, se a gente olha o projeto hoje, olha o filme, são duas coisas totalmente diferentes, né? Um exemplo por exemplo, eu pensava em algumas imagens escuras, usar o elemento do breu no filme. E conversando com as pessoas, com os meus entrevistados, com os meus personagens, na verdade, o que eles me contavam, todos eles cegos,
o que eles me falavam era de uma cegueira totalmente colorida. O personagem me falou, a minha cegueira é azul, um azul assim espalhado, e todas elas me falavam de cores, de imagens. Então, assim, caiu por terra uma série de preconceitos que eu tinha, e o filme me ensinou como que ele deveria ser. Eles me falavam o tempo inteiro sobre a importância da gente repensar o conceito de imagem. E toda vez que a gente conversava sobre sonho, o assunto memória vinha junto. Então eu percebi, obviamente, que eu não tinha percebido antes, que eles são conectados, esses dois assuntos, né? Memória e sonhos, não tem como desconectar. Porque os sonhos são produzidos a partir de um depósito de memória. E que o nosso próprio cérebro trata de ressignificar, enfim, dar lá a sua versão, mas de memórias que a gente capta, né, ao longo da nossa jornada. Então, na verdade, foi um filme que me ensinou algo muito importante no processo do cinema documental, que é aprender a ouvir o filme, a seguir as pistas que o filme nos dá. O filme vai nos dizendo como ele quer ser, como ele precisa ser. É preciso só a gente se despir um pouco, né, das nossas certezas de diretor, não, eu quero que o filme seja assim, e se deixar levar também um pouco pelo filme, né, pelo processo. E um filme que eu não pensava em trabalhar com Super 8 nesse filme. Eu gostava de Super 8, eu tinha já alguns trabalhos, algum material em Super 8, mas não era a minha ideia trabalhar com Super 8. Até porque, no princípio, eu não estava trabalhando com conceitos de imagem. Mas o filme me levou a isso, né? Eu tinha o filme é todo em Super 8, todo. Com Super 8 que eu fui, né, coletando por aí de amigos e tal. Eu fiz uma coleta de Super 8 com os meus amigos e usei esses materiais. O porquê? Justamente por conta da memória. A memória é um processo coletivo, então assim, as memórias, na verdade, são universais. Mudam os personagens, mas as situações são as mesmas. O aniversário de criança é um aniversário de criança idêntico em todo lugar do mundo. Não muda, sabe? Aquela criança, os pais enchendo o saco das crianças para cantar parabéns, as crianças querendo brincar, e aquela confusão no aniversário. É igualzinho, não muda nada. E a outra razão de eu usar Super 8 é que o processo de filmar em Super 8, né, como a gente tem muito pouco tempo para filmar, a gente acaba filmando as cenas que nós queremos guardar, né, para a eternidade. Então, isso faz com que a gente carregue essas imagens de sentimento, porque são imagens que a gente quer que fique para a posteridade. Hoje em dia, a gente pega o celular e grava qualquer porcaria, né? E depois deleta, nunca mais vê, não tem muito critério, e não tem essa ligação muito próxima com os nossos sentimentos e os objetos que a gente quer guardar para o futuro. E aí é por isso que hoje em dia a gente abre qualquer imagem antiga, né? Qualquer fotografia, álbum de fotografia antigo, qualquer Super 8 que a gente projeta, e são imagens que nos emocionam muito, né? Porque são imagens repletas de carinho, de amor, de emoção. E isso transborda nesse tipo de material, né? Transborda e a gente fica muito emocionado porque a gente se transporta para aquelas memórias alheias que também poderiam ser nossas. Então, eu pensei em usar essas memórias alheias porque os meus personagens estão falando de memórias, e as memórias são coletivas. E, embora eles não tivessem esse material, eu tinha o mesmo sentimento em outras imagens. Então, o que valia no filme era uma aproximação pelo sentimento. Então, essa foi a linha que moveu toda a montagem. E eu desisti de toda a imagem que eu tinha dos cegos, dos personagens, né? O filme não tem imagem nenhuma das pessoas filmadas, porque em determinado momento, primeiro que aquilo não estava me convencendo que aquelas imagens eram fortes o suficiente, alguma coisa havia de estranho naquele processo, naquelas imagens reais, tão reais, né? Daquelas pessoas, havia alguma coisa ali esquisita que estava me incomodando. E lá pelas tantas eu percebi que, bom, eles não me viram, eles não vão ver a plateia, eles estão falando o tempo inteiro em repensar o conceito de imagem. Então, esse jogo tem que ser 0-0. Se eles não me viram, eu também não vou vê-los, nós também não vamos ver, e vai ficar tudo 0-0, vai ficar todo mundo no breu, e vai todo mundo trabalhar, então, na imaginação. E aí eu apaguei toda a imagem que eu tinha dos personagens e fui trabalhar só com as memórias, as imagens
e processo de criação de imagens que eles falam no filme. É um filme que é considerado experimental para algumas pessoas, mas assim, ele tem a coluna vertebral desse filme, é muito clássica até, né? Porque são pessoas contando as suas histórias. Então, assim, a coluna dele vertebral é muito simples de entender, a gente acompanha o processo sem muita dificuldade, sem muito experimentalismo nesse sentido. E o experimentalismo está na forma, como as imagens são utilizadas, são retrabalhadas no filme. Mas em termos de narrativa, a que a gente escuta, oral, né, o som do filme, é muito clássico, é uma história muito linear. São 4 personagens que falam sobre a produção de imagens nos sonhos e nas memórias. E é isso. Lindo. Você comentou que a gente está vivendo um mundo cercado com um volume imenso de produção, né, de imagens em todos os lados. E você acha que, por exemplo, você escolhendo esse caminho poético de reciclar, né, imagens, é um caminho para o cinema contemporâneo, enfim? Como você vê essa coisa de você usar imagens de arquivo para construir uma narrativa abstrata, metafórica? Esse processo não é um processo novo, né? É um processo que foi muito usado pelas vanguardas, né? Nos anos 20, e na verdade, ele já está lá no começo do cinema, né? Méliès fez isso, né? Tem a cena famosa da explosão de um navio na Guerra de Independência Cubana, em 1895, eu acho, no comecinho do cinema. Então, assim, no Potemkin, a cena final lá da batalha os navios, né, que chegam para cercar o Potemkin, aqueles navios, na verdade, são navios alemães, são imagens, na verdade, que foram emprestadas da Cinemateca Russa, porque no dia da filmagem alguém deu ação antes do diretor e a frota que a produção havia conseguido emprestar do governo russo partiu muito antes do set estar montado. Então, assim, acabou, não teve a imagem, não teve a cena que foi pensada pelo diretor. E como fazer isso, né? Não dava para repetir de novo aquilo tudo. Então, a solução foi pegar imagens do arquivo da Cinemateca Russa, assim foi feito. E reza a lenda que no dia da estreia do filme, né, vários diplomatas foram assistir o filme, né, a estreia do filme, e quando os diplomatas dos outros países viram aquela cena final, aquela frota imensa de navios, no dia seguinte saiu todo mundo mandando telegrama, telex para os seus países, né, os franceses, os ingleses, preocupados. O telex dizia, olha, eles têm uma frota aqui que não vai dar para a gente, não. Eles estão com uma frota absurda, acabei de ver, está filmado. Eu acabei de ver no cinema, eles filmaram a frota russa vai comer a gente. Eles estão, sim, a gente vai se lascar com essa frota russa. Mal sabia eles que, na verdade, era tudo material de arquivo, e a frota russa do filme, na verdade, é uma frota alemã, material de arquivo. Então, esse processo é um processo antigo, não é um processo, né, moderno, não é algo que nasceu hoje. E, bom, assim, acho que cada cineasta tem a sua viagem, né, a sua forma de narrar o mundo, enfim. Eu adoro trabalhar com material de arquivo, de ressignificar imagens. Eu ressignifico as minhas próprias imagens. Assim, hoje em dia eu tenho tanta coisa filmada que eu estou ressignificando as minhas próprias imagens. Estou usando descaradamente a minha própria imagem nos meus filmes. Estou reutilizando mesmo, assim, na maior cara de pau. Faço isso direto. Se vocês começarem a prestar atenção, esse rolinho, por exemplo, um dos rolinhos do Dresnica, que é o rolinho base, que é de um navio que se chama Dresnica, que é um rolinho que eu comprei na Praça 15, eu já usei essas imagens umas 3 ou 4 vezes. Assim. Eu mesmo já não aguento mais usar, já está ficando cara de pau demais, assim, mas eu uso direto essas imagens. Ontem mesmo eu estava editando um material e peguei meus HD e saí plugando HD aqui na ilha e usei, assim. Por que não, né? Assim, e é uma viagem que eu adoro fazer, é um barato que eu gosto, assim, de ficar trabalhando com
com releitura das imagens, né? Mas isso é um processo que acontece também não só no cinema, né? Acontece na música. Essa técnica de ressignificação é uma técnica que a gente encontra aí aparente no sampler, né? A música também faz muito isso, mas é um assunto que está por aí, né? Assim, o Ítalo Calvino, nos 6 propostas para o próximo milênio, ele já abre falando sobre isso, né? Nas propostas para o século XXI. Uma das propostas dele para o século XXI é a gente repensar a produção de imagem, né? Ou a gente, segundo ele, assim, é um bombardeio de imagens sem sentido, uma fabricação de memórias inventadas tão grande que talvez duas soluções que ele dá para a gente. Uma é zerar tudo e começar de novo, e a outra é começar a ressignificar imagens, né? E em busca de um tipo de imagem carregada de memórias vivas, né? Porque, por exemplo, o filme da Sinai, a gente tem ali as memórias vivas dos pais dela. A gente olha aquele filme repleto de imagens que transbordam em vida, sabe? É muito diferente de uma imagem de televisão com a história de um casal com uma história de amor fabricada do Big Brother. Sim. Sabe? Não tem como colocar esses dois tipos de memórias no mesmo patamar. Uma é uma memória fabricada, totalmente, né? É água, aquilo vai embora líquida, vai embora no dia seguinte. A gente ligou, quando a gente ligou a televisão, aquilo já morreu. E a outra é um tipo de imagem que a gente se transporta, que a gente se identifica, que a gente se emociona com ela, porque ela tem muita verdade ali, né? Por mais que a gente, enfim, coloque verdade aí, né? Entre muitas aspas. Mas é um processo de captação de imagem guiado por um desejo muito genuíno, muito sincero de se produzir memória. Então, não tem como, assim, a gente trabalha com cinema, a gente sabe, a danada da película, ou mesmo o nosso digital, é impregnado do set, sabe? É impregnado de sensação do que acontece na hora que a gente está filmando. Não é uma ilha, né? Os nossos filmes, a imagem não é uma ilha, é muito real, muito do que está na imagem, né? Por mais que a gente esteja fazendo uma ficção, aquela ficção também impregnada pelo set, assim, não tem como, é uma magia qualquer que acontece, né? Mas para isso tem que ter uma sinceridade, um desejo de que isso aconteça também. Acho que tem que ter um esforço que vem mental nosso, de sensação, de sentimento mesmo em relação ao que estamos fazendo, uma verdade, um desejo genuíno de fazer aquilo, né? Não é um desejo só de produzir um casal de amor, um casalzinho no Big Brother, por exemplo. Não sei nem porque eu estou falando em Big Brother, mas é isso. Enfim, é isso. Eu queria te dizer que sim, não é um processo novo, a gente vê agora no seu filme feito de uma forma totalmente singular. Por isso que eu tomei a palavra de ressignificar as imagens, de tratar elas não como um stock shot, não como uma imagem ilustra, ela conta, ela faz parte da narrativa, né? E isso acontece também com a Sinai, enfim. Eu queria perguntar se a Sinai e a Júlia queriam comentar ou participar, falando alguma coisa sobre o Dresden. Querem no final? Não, bom, primeiro, parabéns, festival incrível, 30 anos, inacreditável, resistência louca nesse momento. Segundo, muito obrigado, Laís, porque está aqui nessa mesa com essas mulheres maravilhosas, está morrendo de saudade de ouvir a Ana falar, que é essa pessoa muito maravilhosa que fala desse jeito tão profundo que dá inveja. E aí também dá vontade de dar de discordar um pouquinho dela. Discorda, Júlia. Não, eu acho que tem uma coisa que me soa um pouco
Acho que a gente deve ter um pouco de cuidado nesse movimento de questionamento da imagem contemporânea BBB, não que eu considere ela necessariamente profunda ou de uma capacidade de construção de memória de imagem incrível, mas eu acho que tem algo de potência nessa construção que a gente ainda vai compreender, sabe? Sendo que tem uma produção de imagem, que essa ideia de uma produção de imagem em quantidade absurda, da qual a gente não é capaz de valorizar individualmente cada imagem, vai produzir uma nova epistemologia de sociedade com a qual a gente irá lidar nos próximos anos. Assim, eu acho que isso vai ter uma força em si. Então, só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, eu tenho um pouco de receio nessa ideia de a gente supervalorizar uma imagem pensada, no caso de uma ficção, ou imagem do passado, no caso das imagens de arquivo, em troca de desvalorizar essas imagens rapidamente produzidas. Eu acho que tem, não, você tem, tanto que eu falei, teve uma hora que eu falei assim, não sei nem porque eu estou falando BBB, mas assim, eu entendo perfeitamente, assim, tem uma fuga do presente também que é muito evidente, assim, nesse processo histórico no qual a gente está vivendo, essa ida às imagens, esse movimento artístico todo de ir às feiras de antiguidade, que é um movimento não só do cinema, mas sim das artes como um todo, ela também tem muito a ver com uma certa descrença no que vem por aí. Então, assim, se a gente tem medo do que vem por aí, a gente tem medo do futuro, qual é o momento no qual a gente sente mais conforto? Para onde a gente vai correr? Onde a gente vai encontrar abrigo? E a gente olha para trás, né? Então, assim, tem esse movimento também de ida ao passado, tem muito a ver com esse desconforto em relação ao presente, talvez por nós ainda não conseguirmos entender esse presente. Talvez daqui a um tempo isso faça todo sentido. E aí a gente compreenda melhor o presente. Mas eu acho assim que há um desconforto em relação ao presente, um medo no futuro, e que nos faz voltar e ter apego por um momento passado. Por mais que o século XX não tenha sido nenhuma, né, beleza, tenha sido um século de muita desgraça, a gente, na verdade, está voltando talvez para o braço do inimigo, mas a verdade é que a gente não tem ainda nenhuma previsão de um aconchego no futuro. Então, esse é um movimento de volta ao passado, é muito explicado também por esse desalento, né, em relação ao presente. Mas você tem razão, assim, a gente não tem ainda como mensurar, a gente não tem essa linha do tempo ainda para o presente, né? Então talvez seja precipitado demonizar o futuro, demonizar o que está sendo construído agora, porque talvez só faça sentido no futuro. Mas, seja lá como for, esteticamente, eu ainda prefiro o que a gente andou produzindo tempos atrás. Assim. Eu ainda acho que pode ser até que em termos de conceito histórico seja precipitado, mas eu acho que em termos de estética, aí é pessoal, eu prefiro as imagens que a gente produziu já. Claro que tem muita imagem linda sendo produzida, incluindo as imagens que a Júlia faz. Isso não é também, estou demonizando, não. Eu também não só trabalho com arquivo. Acho que a produção de arquivo, com arquivo, talvez seja, sei lá, 40% ou 30% do que eu faço. Eu adoro produzir imagem nova, brincar com imagem, levar câmera e ficar inventando imagens, pintando imagens. Isso não é isso, mas o que a gente fala quando a gente leva isso em conta são imagens, na verdade, que pertencem ao universo mercantilizado, um universo de produção de memórias que estão muito distantes de memórias reais. Mas, assim, isso já foi produzido outras épocas, porque a publicidade sempre está aí desde sempre.
mas nunca com essa quantidade. Eu acho que o que está em xeque aqui é essa abundância, essa cachoeira de imagens e que nós mesmos fabricamos. Esse negócio aqui, o meu vive lotado, eu tenho que ficar pagando. E eu acho que é isso, é uma questão de quantidade e qualidade. Junto a esses dois elementos, a gente fala, poxa, estamos produzindo muito lixo. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mais ou menos. Estou chutando. Primeiramente, eu quero agradecer ao Curta Cinema, a Laís, a oportunidade de estar aqui junto com essas realizadoras maravilhosas. E o Curta Cinema, né, 30 anos, e nesse ano, né, no ano passado também, inclusive, alimentando as pessoas que estão em casa, né, podendo ficar em casa, contribuindo, né, com a pandemia, com o afastamento, o isolamento social, né, trazendo arte e cultura, né, para todos nós. Então, parabenizar e agradecer. E a oportunidade de estar aqui com vocês, maravilhosas, lindas, inteligentíssimas, incríveis, é uma honra. E eu concordo com a Ana e concordo com a Júlia, assim, porque eu acho que as imagens em película, elas têm uma coisa mais onírica, eu não sei, eu percebo isso, que tem uma força maior nas imagens em película de Super 8, 16mm, 35. Não sei exatamente por quê, mas talvez aqui, ouvindo a Ana falar, acho que talvez até com a própria relação, né, com o sonho, né? Elas não são imagens assim tão reais, essas cores. E também existe também essa produção excessiva também hoje, que não funciona muito, acaba que você produz muitas imagens e depois apaga. Mas também é interessante isso, porque, né, com a revolução digital, abre, né, eu acho que abriu o acesso para muitas pessoas também trabalharem com audiovisual, e eu acho isso maravilhoso, assim, sabe? Não ficou, né, enfim, é um outro custo, é uma outra linguagem, e que também eu acho muito rica também, assim, até filme de celular também eu acho interessante, e, enfim, eu adoro os filmes. Hoje eu já tinha visto o filme da Ana, hoje eu vi o filme da Júlia, adorei os dois filmes. O da Ana eu já tinha visto, acho que na sala de cinema, eu acho que no Odeon, tinha amado, fiquei muito, não sei se foi no Odeon ou se foi em Portugal, mas eu fiquei muito emocionada e hoje eu revi de novo. E é isso, acho que traz a coisa do sonho, né? Aquela borboleta, assim, aquela borboleta, as crianças remetem a milhares de coisas que a gente nem sabe, né? É isso. Eu acho que eu não fui claro o suficiente. Eu sou completamente apaixonada pelo filme da Ana. Não conheci o filme da Sinai, vi hoje e amei também. E amo imagens de arquivo e realmente tem para mim um lado absolutamente belíssimo do 35mm e do 16, do Super 8, do grão e da textura, enfim. Sou completamente apaixonada pelas texturas. Mas me acho velha, sendo incapaz de reconhecer a potência da nova imagem. É só nesse lugar, assim, de sentir que, de alguma maneira, tem uma certa incapacidade, incompetência minha nesse processo de olhar uma imagem nova. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que todos os formatos são bem-vindos, os filmes são feitos com gêneros híbridos, a gente não tem mais aquela definição, né, exata muito o tempo inteiro de ficção, documentário, o real, né? Enfim, a gente está vivendo uma revolução mesmo, né, da linguagem audiovisual e todos os tipos de voz, né, são bem-vindos. Bem, vou apresentar a Júlia. Júlia tem um currículo de 5 páginas. Vou resumir um pouquinho. Júlia Murat é roteirista, diretora, produtora e editora. É formada em design gráfico pela UFRJ e em roteiro pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Júlia trabalhou em diversas funções no cinema. Seu longa, Histórias que Só Existem, Quando Lembradas, ganhou 39 prêmios internacionais.
Com Longa Pendular, de 2007, não, Com Longa Pendular, de 2017, ganhou o Prêmio da Crítica no Festival de Berlim e no Festival de Santa Maria da Feira, em Portugal. No mesmo ano, lançou o seu documentário, Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Atualmente, Júlia está editando o filme Regra 34. É isso, Júlia? Algo a acrescentar? Só que eu só tenho essa possibilidade de ter trabalhado em todas as áreas de cinema porque eu sou filha da Lúcia Murat e, portanto, eu tive todos os privilégios envolvidos com ser filha de uma cineasta. Querida, amada Lúcia. Bem, eu vou passar um pedacinho do filme, espero que eu consiga. Só um momento. Vou voltar. Tá dando certo? Então, Júlia, nesse curta, você mostra um casal, né, em momentos super íntimos e, enfim, quase sem palavras, numa relação de paixão, um pouco de tensão. Você também fez o longa Pendular, que mostra o universo de dois artistas, né? E eu queria te perguntar se você pode apresentar o filme e se esses dois filmes se relacionam de alguma forma, se um filme foi um impulso, se surgiu com uma pesquisa, enfim. Pode falar um pouquinho para a gente? Eu não vejo meus filmes nunca depois que eu finalizo, né? Então já tenho nervosismo em si de ver essa cena independente. E esse filme em especial porque é um filme que eu realmente reconheço ele como um processo, mais do que como um resultado fílmico, assim. Eu, pelo menos hoje em dia, eu o reconheço como processo. Ele não foi pensado como sendo um teste, ele foi pensado como um curta em si. Mas quando eu fiz, na verdade é um filme que surge desse desejo de um desejo de falar sobre uma relação amorosa cíclica que não consegue sair do lugar, que transa, briga, né, transa, briga, não consegue sair desse ambiente absolutamente claustrofóbico. E tinha um desejo de ser um plano sequência justamente para mostrar esse movimento absolutamente cíclico, acreditando que o plano sequência ele teria essa potência, assim. Só que foi um filme muito baseado em uma história pessoal minha, que é uma história que
que gerou muito drama na minha vida, assim. Então, eu acho que eu tive muito pouca capacidade e distanciamento da história ao escrever o roteiro, assim. Então, acho que acaba que é um filme que eu hoje o vejo, quer dizer, hoje não, porque eu não o vejo desde a época, mas eu sinto nele uma certa ingenuidade e um melodrama que eu não reconheço mais como sendo algo, para mim, potente naquela produção de imagem. Mas, terminado o filme, né, e exibido ele, ficou em mim um desejo de continuar pensando sobre essa questão de relações cíclicas, sobre desejos de pensar sobre um casal que tem muita dificuldade de compreender um ao outro. E aí, quando eu começo a escrever o roteiro do Pendular, para mim é muito óbvio que eram filmes conexos, né? Eram filmes, e não é à toa que eu chamo com o mesmo nome, porque, de fato, o desejo era falar sobre esse pêndulo de uma relação amorosa, né? Sobre essa incapacidade de sair do lugar e de, eventualmente, se conversar numa relação amorosa. Curiosamente, o Pendular Longa também é sobre uma relação amorosa pessoal minha, enfim, é sobre minha relação com o Matias, que é meu marido, pai das minhas filhas. E a gente estava começando a namorar e tinha uma grande dificuldade de conversar e de dialogar e de se compreender. Um grande respeito, muita paixão pelo outro, mas naquele momento muita dificuldade de acessar o outro, assim. E aí eu proponho ele para escrever o roteiro comigo. Eu não sei se naquele momento como uma tentativa de desmontar essa dificuldade ou não, mas enfim, eu proponho ele escrever o roteiro comigo logo bem no início da relação, e aí a gente vai escrevendo ao longo de um processo em que a própria relação vai mudando. Então o roteiro, aí a vantagem de ser um longa-metragem, com dificuldade de captação, então os processos são muito mais longos e permitem que a gente tenha muito mais distanciamento dos processos, né? O roteiro foi se modificando muito ao longo da nossa relação e foi absorvendo muito do que a gente foi mudando no processo, assim. Mas então o curta, ele não é um estudo por princípio, mas ele acabou virando um estudo. Inclusive a primeira vez que eu filmei uma cena de sexo e foi todo um processo de ensaio com os atores, com o Léo e com a Teresa, que foi super intenso, assim, e foi de muita dedicação deles. Eu acho que foi a primeira vez que eu consegui entender um caminho de estabelecer uma relação íntima com os atores, e foi um grande desafio nesse sentido. E isso acho que também me ajudou muito a tentar entrar no Pendular, e agora no Regra 34, que é o filme que eu estou finalizando agora, que também tem muita cena de sexo. Então, acaba que é um filme que eu acho que foi importante para o meu processo e para a minha dramaturgia e para a minha história, apesar de eu ter muita dificuldade de o reconhecer hoje, assim. E é engraçado, você me mandou um filme do Almodóvar, né, falando de alguma maneira se reconhecia meus filmes naquele filme, e é um filme bem melodramático, né, e brinca com isso. E aí eu lembrei que eu tenho um projeto que eu nunca sentei e desenvolvi ele, mas que eu tenho muito desejo de brincar com melodrama de alguma maneira, assim. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer, assim, de jogar com a ideia do melodrama, mas de uma maneira muito distanciada, que eu acho que é um pouco o que o Almodóvar faz, né? O Almodóvar volta e meia, e nesse filme, inclusive, tanto é que ele coloca os cenários sendo um estúdio, enfim, ele joga muito com essa sensação de um melodrama muito conectado e muito com um olhar muito distante dele, né? Que é um pouco o que eu gostaria de jogar. Assim, eu acho que talvez esse, para mim, seja o problema do curta, que ele não tenha um olhar distanciado. Assim, ele poderia ser um melodrama, mas eu sinto que falta me distanciar daquele universo, daquele roteiro, daquele ciclo de não conseguir sair do lugar, sabe? Então, o filme do Almodóvar, né, A Voz Humana, é baseado em Jean Cocteau, e é um curta maravilhoso que ele fez agora na pandemia. E ali tem vários signos das artes plásticas, né, da pintura e tal, e isso também dialoga com as suas pesquisas, é por isso que eu achei que tinha a ver.
Sempre a arte, a dança no seu filme Pendular Longa e as artes plásticas em geral parece que estão no conceito, estão engendrando ali o seu processo dramatúrgico, se é que eu posso dizer assim. Queria que você, enfim, comentasse, se você quiser, e abrir também para a Ana e para a Sinai falarem um pouquinho com a gente. Acho que a Sinai quer falar uma coisa. Queria falar um pouquinho. Interessante, eu gostei muito do filme, adorei, muito forte e muito interessante. E agora, interessante, né, que eu queria falar da força das imagens, né, exatamente, que eu achei que era um filme sobre feminicídio, que no final, né, como no final o filme, né, não mostra, não revela, e pelo som eu achei que ele havia, que também pode ser, né, quer dizer, a imagem tem isso, pode trazer um significado para cada pessoa em determinado momento, porque agora também a gente fala muito, né? Começou a ser falado, né, sobre o feminicídio, que é uma coisa que não era nem sequer falada há pouco tempo atrás. Então, achei isso interessante, que aí você falou agora, que era de uma relação, eu não sabia, assim. Então, quer dizer, a imagem é muito subjetiva também, né? Para cada pessoa que assiste e tal. Mas eu fiquei na dúvida, eu falei, vou perguntar isso para a Júlia, se ele tinha matado ela ou não. Mas acho que não, porque você falou, né, que era uma coisa de cíclico, de relação que ficava, né, que fica num ciclo de sexo e falta de diálogo e ressentimento, né? Então, por isso eu achei que era um filme que tratava também do feminicídio, que pode ser também, né? Você pode até dar esse final também. É curioso que o som do orgasmo e o som da dor são muito similares, né? Eu acho que também essa ideia de ciclo também tem a ver com isso, né? Acho que realmente a gente tem sons muito similares para prazer e para dor. Aliás, o meu próximo filme é justamente sobre essa correlação entre prazer e dor, violência e sexo, enfim. O que feminicídio e dor escolhida, o que é uma discussão do Brasil um pouco complexo, mas enfim, estamos aí. E aí, falando sobre a questão da arte, né, enfim, de trazer a dança, de trazer a pintura, a fotografia para dentro do filme, eu acho que é engraçado, porque eu acho que se dá para falar de um processo, né, da minha filmografia já, não tenho certeza, mas se dá para falar, eu acho que é um processo muito em mutação, sabe? Eu estava até... A Leis falou que ia falar um pouquinho sobre o processo criativo, e aí eu fui olhar, tipo, eu tenho uns tumblers que eu tinha feito para o Pendular Longa, né? De pesquisa, de decupagem de filmes. Na época, a Claire Denis era uma pessoa que me influenciava muito, então tem decupagem dos filmes quase todos dela, enfim, vários. É um super estudo estético de como produzir imagem e que filmes que influenciavam o Pendular e por quê, explicando cada uma das cenas, um Tumblr que eu distribuí para toda a equipe e tal. E agora, no Regra, é um filme que eu praticamente não pensei sobre como produzir as imagens do filme. Assim, foi um filme que, inclusive, o fotógrafo Léo Bittencourt me insistia muito, vamos pensar sobre a imagem, vamos pensar sobre o filme, que estética é essa que a gente está produzindo e tal. E eu estava muito desconectada disso, assim, eu estava muito... Porque justamente para mim era um filme de personagem, era um filme quase clássico, ou essencialmente clássico, no sentido de que era um filme sobre história, o que importava era a história daqueles 3 personagens, 4 personagens, enfim. Era me aproximar o máximo possível da personagem da Simone, que é a personagem principal. Então, eu sinto que, de alguma maneira, se eu pego histórias, no meu primeiro filme, O Pendular e o Regra, os 3 longas de ficção, né, tem processos artísticos muito distintos uns dos outros. Gostaria de pensar que são justamente processos artísticos muito distintos, porque eu estava tentando entender o que era o filme, que é um pouco o que a Ana falou, né? De alguma maneira, os filmes ensinam para a gente como eles devem ser, assim.
Espero que seja por isso, assim, não só porque eu estou completamente perdida no meu processo criativo, mas eu sinto que tem um pouco disso, assim, de fato, um desejo de tentar pensar a narrativa a partir da história que eu estou contando. E aí, nesse sentido pendular, a dança e a escultura eram absolutamente necessárias e presentes, inclusive foram, o tempo pendular longa, né? Inclusive foram motivo de eu iniciar o processo. Assim, né? Eu iniciei o processo chamando a Flávia e a Marina Kozlovski, que foram as duas pessoas que inicialmente estavam comigo pensando em escultura e dança, e era então eu, Matias, Flávio e Marina, e os 4 iniciaram a partir de um argumento que, na verdade, não era um argumento, era uma linha, eram 3 frases falando ele, ela, uma relação entre 2 pessoas que não se falam, uma dançarina e um escultor. Era essa a premissa, e a partir daí eu chamo os 4 e a gente faz tudo aquilo muito um imbuído do outro, assim, a dança e a escultura eram presentes na lógica de pensar o filme. No Histórias, a fotografia era a narrativa dependia do desenvolvimento da fotografia, né? Era por conta da fotografia que a personagem da Rita ia para a cidade, encontrava com os velhos, enfim, a fotografia ela era o leitmotiv do filme. Então, nesse sentido, também ela tinha uma importância muito grande. E agora, realmente, no Regra não tem. O que está lá por trás, o novo objeto de estudo é a lei, discussões legais, é uma outra coisa, e, como consequência, é tudo muito mais verbal e muito menos estético. Então, eu sinto que, de alguma maneira, nos meus processos, eu tentei sempre permitir que os filmes demandassem a sua narrativa, de alguma maneira. Obrigada, Júlia. Eu acho que a gente vê que no seu processo tem sempre muita pesquisa, né? Tem muito trabalho de mesa, muita preocupação com estudar o assunto, com referências, enfim, com cinematografias e enfim, com pesquisa de linguagem. Obrigada, querida. Então, vou apresentar a nossa Sinais Ganzerla. Sinai é diretora, produtora, roteirista, pesquisadora, distribuidora e musicóloga. Sinai é responsável pela preservação de mais de 30 filmes que pertencem à sua produtora, a Mercúrio Produções. Seu primeiro longa, O Desmonte do Monte, realizado em 2019, participou de diversos festivais. A Mulher de Luz Própria, seu segundo documentário, foi premiado na Argentina e no Brasil. O curta Stratos recebeu o Prêmio Especial do Júri no 29º Festival Curta Cinema e melhor documentário no Focus Doc Indie Film na Califórnia. Bem, podemos passar um pedacinho do filme? Vou aqui na minha tentativa de acertar dessa vez. Período de corte de esperanças. Daí essa período de corte de esperanças. Daí essa imposição existencial, tirar seu corpo fora desse terror. I do confide my mind before a blind faith, 'cause I face the face of anything around. My soul has got to fly.
above the land, 'cause I let my head lay on the ground. Lindo, né? Deixa eu voltar aqui. Sinai. Enfim, né? É um prazer estar aqui, uma honra, felicidade. Esse filme me trouxe muita alegria. Esse filme ele é todo com material de arquivo. A imagem, né, dele é feita com material de arquivo 16 milímetros, mas o áudio é gravado recentemente. Quer dizer, foi gravado em 2019, 2018, para um filme, um documentário que eu estava fazendo, A Mulher da Luz Própria. Né? Então, esse áudio não é um áudio de arquivo, né? Mas as imagens são. Elas são de 2 filmes, né? Era um material que era arquivo pessoal do meu pai, né? E misturado, estava nos mesmos rolos, um filme um documentário que ele inacabado, né? Que ele tentou, que ele filmou no deserto do Saara durante o processo do exílio, né? E aí eu coloquei, quer dizer, na verdade, o filme Extratos, ele faz quer dizer, não o filme Extratos, essas imagens eu havia colocado no filme A Mulher da Luz Própria, e que era um período, que seria esse período do exílio, ida para Salvador, o Curta Goiânia pediu que selecionasse algumas imagens desse material, né, que era um material que estava guardado praticamente há 50 anos, né, esse material, material inédito, que fizesse um documentário com umas imagens, porque a minha mãe, né, a Helena Inês, iria ser homenageada no festival e o tema seria amor. E aí eu mesma editei, assim, mudei um pouco a ordem. Tem uma diferença, ele não é igual, ele não foi extraído totalmente do filme, eu mudei a edição, mudei músicas, algumas coisas do som, inseri algumas outras imagens, e aí passou lá nesse festival, e as pessoas me falaram que gostaram muito, ficaram muito emocionadas, porque eu acho que toca exatamente na questão da memória, é uma imagem que remete a uma imagem também onírica. Particularmente, eu acho muito bonita aquelas sobreposições de imagem também, acho muito a cor, e a história, né, de um casal que sai, né, que tem uma ficção ali também, né, um documentário, mas é uma ficção também, no sentido que tem uma historinha ali, né, mas é real, né, aconteceu. Então, um casal que sai né, que tem que sair do Brasil para não ser preso, e aí vai em busca do desconhecido, né? E aí eu também terminei o filme um pouco com isso também, com o desconhecido, né? Você não sabe o que vai acontecer ali naquela praia. E é um filme que acho que fala do passado e também fala desse presente atual que a gente está vivendo, onde o artista é muito, né? Eles tentam, né, desvalorizar a figura do professor, a figura do artista, né? Desqualificar, e aí isso é muito sério, né? Isso é uma coisa que meio que se repete também, né? E não foi trabalhado, e aí no sentido de que isso não foi resolvido, né? Esse é um assunto que ela estava falando há 50 anos, nos anos 70, em 1970, e agora nós estamos falando disso. Então, eu acho que isso também emociona as pessoas também, e é isso. Aí eu também, né, tenho uma trajetória, assim, como eu sou, né, tenho a formação de musicoterapeuta e teoria psicanalítica, trabalhei 7 anos com crianças autistas, mas sempre tive ligada no cinema, porque sempre acompanhei meu pai indo a laboratório, sala de edição, então, assim, estava, né, a dificuldade que era, né, para fazer filme, exatamente nos anos 90, quando começou o Curta Cinema, dificílimo, uma situação assim muito difícil. E
E aí eu acompanhei tudo isso, toda essa dificuldade. Em 2003, meu pai faleceu e, de uma certa forma, deixou todo um material meio assim que precisaria ser conservado, né? A parte das imagens, dos filmes, os filmes serem telecinados. Então, desde 2000, aí eu parei de trabalhar com musicoterapia e aí comecei a trabalhar cuidando dessas coisas do meu pai, tentando licenciar os filmes, e tinha que telecinar, os filmes não eram telecinados para beta, né? Era beta CAN, não era HD, né? Enfim, rapidamente tudo vai mudando a tecnologia. E aí, em 2008, comecei, já trabalhava também como produtora cultural. Em 2009, eu fiz a produção do filme Luz nas Trevas, que é um filme que foi dirigido pela minha mãe, Helena Inês, e o Ícaro Martins. Depois fiz a distribuição e sempre trabalhando com produção. Em 2016, eu recebi um prêmio pela distribuição do Luz nas Trevas, e aí poderia fazer um filme. E aí eu estava num momento meio que, em 2015, já estava meio que o Brasil começou mesmo o processo de desmonte, em 2015, 2016, e aí eu me interessei, descobri a história do Morro do Castelo, que também é um outro tipo de imagens, são iconografias antigas também. Acho que foi um filme assim, bem mais trabalhoso do que os Tratos e da Mulher da Luz Própria, porque tem que contar 500 anos de Brasil, com grande parte com iconografias, não são imagens em movimento, porque não tinha, enfim. E eu optei naquele filme de usar as iconografias que foram pintadas do período mesmo, nada produzido novo para contar essa história. E algum material também em filme 35mm que havia sido preservado, que o Hernani Heffman guardou na Cinemateca do MAN, importantíssimo. E aí tem umas imagens do centenário da exposição de 22, que estão no filme e tal. Já na Mulher da Luz Própria, já ficou meio misturado, imagem em movimento, arquivo pessoal, né? Eu mesma, a técnica de som que gravava com a minha mãe, quando era, né, fazia as entrevistas, mas que a entrevista não tivesse tom de entrevista, que ficasse como um pensamento, né? Então, quer dizer, conto isso porque foi a partir desse filme, né, da Mulher da Luz Própria, que eu fiz o Stratos. Aí o Stratos eu fiz assim de uma forma muito simples, né? Eu mesma assim editei, claro que teve a edição do Cláudio Tâmara, que maravilhoso, que tinha editado A Mulher da Luz Própria. E aí passou nesse festival, passou no Curta Cinema, fiquei muito feliz com a premiação. E aí ele está sendo exibido em vários lugares do mundo. Anteontem ele foi até premiado, acho que recebeu uma menção honrosa no festival, na Bielorrússia, mandaram um cartazinho com um coração. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Num momento tão difícil também que nós estamos vivendo, um momento de incertezas, eu acho que, enfim, né? Está podendo, está exibindo, né? E eu acho que o nosso cinema, o cinema brasileiro, é de extrema qualidade. A gente tem um cinema incrível. E aí eu acho que também isso também a gente, né, a revolução digital também contribuiu que mais pessoas, né, pudessem fazer filmes no período também período da era Lula e Dilma também houve investimento, mas nós vamos resistir, eu acredito nisso, que a gente vai resistir. São transições, são momentos, né? E o que mais que eu posso falar do filme? É um filme que fala de memória. O bebezinho ali grávida sou eu, né? Que aparece no filme, né? A minha mãe grávida, né? Então é um filme também que me emociona muito, porque está muito assim, tá a minha história ali, de uma certa forma, né? E é isso. E aí eu fiz questão de terminar o filme sem final, assim, que também
fiquei pensando, tal, que é um pouco isso que a Ana falou também, né? Que o filme mostra para você também, né? As coisas também. Você não é, né? Você quer seguir um roteiro, mas também tem momentos que o filme te mostra e você também aprende com o filme, né? Eu acho incrível também trabalhar com filmes nesse sentido, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Porque o filme te ensina, né? Você aprende muito mais, o filme te ensina muito mais do que você ensina para as pessoas, né? Então, ele é uma força viva, assim. Então, eu acho que é isso, a imagem é uma força viva, né? A imagem em movimento, a imagem estática, né? Ela tem uma potência muito forte, né? E você também pode dar o significado que você quer também, de uma certa forma, né? Você pode mudar o significado com o som, né? Daquela imagem, mudar o contexto. Então, o cinema, ele proporciona isso também, né? É o real, que também pode ser também uma ficção, e você pode criar em cima, e a pessoa que recebe aquilo também recebe com a percepção dela. Então, é um constante movimento, assim. Enfim, eu não sou muito boa de debates. Eu tinha até fobia, mas agora estou conseguindo. Fico muito nervosa. Eu também. Mas, enfim, o seu filme é tão lindo, tão delicioso. Eu acho que é tão rico que você cria assim, um contraponto de afetividade naquele momento, Anos de Chumbo, né? E traz também a voz da Helena Inês narrando, e de uma forma tão consistente. Você é uma realizadora, você pega aquele material que é familiar, que é íntimo, mas você conta uma história. E você conta também muito através da música. E isso acho que também é constante no Desmonte, do Monte, em outros filmes seus. Queria que você contasse um pouquinho desse seu processo de pesquisa da imagem e também da trilha que você coloca nos filmes. Eu acho que eu também tive a sorte de ter editores assim, muito bacanas e musicais. Eu acho que isso contribuiu muito, que foi no Desmonte do Monte. Foi o Rodrigo Lima, que é uma pessoa super musical, incrível, maravilhosa de trabalhar, é um prazer trabalhar com ele, um amigo querido. O Cláudio Tâmala, que também é o editor de Extratos, e da Mulher da Luz Própria também, é músico também, nato, com percepção musical, e querido amigo. Claro, você não sabia que a Lina fazia esse escândalo toda hora, falava assim, está chegando seu namorado, vovó. Aí eu teve um dia que eu falei assim, para com isso, que senão a vovó a Manélia vai ficar chateada. Ô, mãe, você entrou no meio da live, tá? Era você. Lúcia Murá. Aí, olha aqui. Lúcia Murá. Meu Deus do céu. Olha, o áudio estava assim. Socorro! Pronto. Desculpa, Sinai. Gente, foi hilário. foi muito bom. Obrigada, Lúcia. Estava monótono, agora não. Meninas, então, todas têm voz. Ana, Júlia, vamos falar sobre isso. Bom, primeiro, desculpa, Sinai, por essa entrada aí da minha mãe contando sobre a minha filha. A Lina é minha filha. Desculpa, gente, eu não vi que, para variar, né? Como diz a minha neta, a vovó Lúcia não entende muito dessas coisas. Desculpa, gente. Um beijo. Beijão. Beijo. Beijo, Lúcia. Beijo. Mas eu queria comentar um pouquinho, uma coisa que eu fiquei com sensação em relação ao seu filme, Sinai, que me deu uma sensação de que o filme também é sobre pertencimento. E especificamente pelo sorriso da Helena quando chega no Brasil. Assim, tem uma coisa de uma mudança, e é óbvio que tudo bem, ela também no Brasil está grávida, acho que não parece que estava antes, mas tem uma mudança de estado tão visível que expõe me passou tanto essa sensação de que aquele corpo pertencia àquele país, sabe? Que quando ele tinha sido retirado, ele não estava feliz, não estava completo, ele não estava. E aí ele volta e ele abre o sorriso, né? Então, aquele sorriso para mim
me gerou uma sensação muito grande de pertencimento. Assim. Então, eu fiquei com a sensação de que o filme é sobre pertencimento. Posso incluir fazer um adendozinho na carona, pegar uma caroninha na fala da Júlia, em relação ao pertencimento? E é legal porque antes eles estão no deserto, né? E tem aquele deserto que eu fiquei imaginando, nossa, é realmente essa sensação do exílio, né? Do vazio, da falta de vida. E aí aquele deserto é tão simbólico, né? E aí, como a Júlia disse, chega no Brasil, abre um sorriso e está na água, está no mar, né? Aí tem esses dois momentos lindos, né? Essa balança no deserto, esse momento exílio, e no Brasil. Achei é lindo mesmo o teu filme, eu ia até te perguntar isso, aquela sequenciazinha das flores amarelas, tem uma superposição maravilhosa, eu ia te perguntar se aquilo era natural do Super 8 ou se foi um efeito que é bem comum, né, esses defeitos incríveis do Super 8, ou se você tinha incluído na ilha de edição, porque aquilo é tão lindo. É isso que vocês falaram, é verdade. Eu tinha percebido, mas não tinha percebido tão evidente, né, dessa questão do sorriso, do sentimento de pertencimento mesmo, de conforto, né, da expressão física ali da minha mãe, ali nas imagens lá na Bahia. Exatamente. Não, aquelas imagens são do filme, que antigamente era como se fosse um erro, né? Você filma em cima, filmou errado, então provavelmente deve ter sido, meu pai deve ter filmado em cima de um outro filme, eu fiz questão de colocar, tem essa e tem uma outra imagem também, com umas mulheres também com turbante, também que estão misturadas com coqueiro, mas aquilo não foi feito na ilha, não, aquilo já foi... aquilo é do filme mesmo. Agora, ele não é 16 milímetros, não é Super 8, é 16 milímetros. Muita gente acha que é Super 8, porque tem muito grão. E, na verdade, o Stratos eu mudei um pouquinho a cor para ficar um pouco mais de grão mesmo. E a correção também que foi feita, a correção de cor também aumentou um pouco o contraste, aumentou um pouquinho do grão, mas ele já tem muito grão mesmo, porque eu acho que era um negativo só para várias imagens diurna, noturna, então, não sei, deve ser um filme com asa para para uma asa só, deve ser para noite ou para dia, provavelmente, mas eu usou para dia, para noite, aí alguns ficam com aquele grão que eu acho lindo, né? Então, mas tem bastante grão nas imagens de dia ali da praia também, né? Mas é isso. Eu na época que comecei a fazer o filme, eu estava pensando muito em sair do Brasil também. Então acho que isso também foi uma questão minha também, porque havia tido a eleição, né? Uma possibilidade dessa eleição de 2018, né? Do que aconteceu, da tragédia que aconteceu, e eu fiquei muito assim, parecia que eu já estava intuindo que ia acontecer uma tragédia maior, que eu acho que aconteceu mesmo, essa condução da pandemia, né? É uma tragédia assim, sem proporções, e aí eu só falava nisso, de sair, tinha que sair, mas ao mesmo tempo era muito sofrimento, assim, então, porque eu pensei, poxa, eu vou ter que viver de novo uma coisa que meus pais fizeram também, e tudo, essa coisa também da tortura, né? Que a gente sabe que não é só... São coisas terríveis que as pessoas passam, né? E a Júlia, né? A Lúcia tem uma história também muito forte, então eu estava com esse questionamento. Aí eu acho que o filme também, de uma certa forma, me deu uma resposta que não é resposta nenhuma. As próprias imagens antigas, que é aquilo, né? Você viveu o momento presente, mas ao mesmo tempo tem alguma conexão com o passado. É isso, assim. É um filme que também fala de amor também, de esperança, porque mesmo com todas as dificuldades, né, aquele casal ali se une, vão ter um filho. Então, eu acho que também é importante também, né? A gente também trazer a esperança também de uma certa forma, né? Porque o meu filme Desmonte do Monte é muito pessimista, assim. Eu pensei, não posso também fazer todos os filmes muito pessimistas, as pessoas
chorarem na cena final, né? Então, eu falei, vou fazer, né? Aí tinha essa preocupação que é meio assim, sem final, porque também não sei se vai ser, né? Então, mas é isso. Acho que a gente tem algumas meninas aqui, outras diretoras, que Mariana Kaufmann, acho que talvez tenha a Natara. Se alguém quiser participar, Luiz Boticai. Então, hoje é a Noite das Mulheres. Obrigada, Sinai. Obrigada, Júlia. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês, aprendendo. Muito bom. Prazer. Então, tem alguém? É porque esse link que mudou, qualquer pessoa pode, Valéria, Marta Luz, se quiser perguntar, estamos aqui com o fórum para ouvi-las. Foi muito bacana que todos os realizadores toparam fazer parte dessa mostra. Essa mostra feita totalmente na garra, Lei Aldir Blanc, está todo mundo com prazo para, né, para fazer os seus eventos, mas todo mundo topou, e assim, tem uma quantidade que eu amei recortar, muitos filmes de mulheres, mas que fazem essa coisa de pesquisa, né? E, enfim, o recorte foram filmes experimentais, ou então que estão fringindo entre estilos, mas que tem sempre muito a discutir sobre linguagem, sobre estética, enfim, sobre cinematografia. Então, eu agradeço pra caramba, estou feliz que a gente tenha conseguido fazer o debate hoje. Agradeço as realizadoras, ao Ailton, ao Paulo Roberto, ao Chiquinho, à Vânia Beatriz. Eu queria dizer que a gente quer vacina, a gente quer cultura, a gente quer a Cinemateca Brasileira funcionando, né? E assim, fora monstro, e viva o curta cinema! Muito, muito obrigado, Laís, tanto pela conversa aqui hoje, você, Ana e Sinai também, maravilhoso, quanto por essa seleção de curtas que realmente, enfim, eu me vi recuperando boa parte da minha filmografia indo no festival de curta e assistindo os filmes, então é uma sensação muito gostosa de perceber esses, acho que eu não vi os 30 anos, mas eu vi pelo menos os 25, e ver os filmes ali colocados é realmente uma sensação muito boa de história mesmo, né, de memória, que é o tema da mesa de hoje. Eu também gostei muito, né? E acho que foi maravilhoso, aprendi também muito com vocês. E agradecer o festival, isso também, né, que a Júlia falou, agradecer muito o festival. A minha formação é de festival de cinema e mostra, e adoro os debates também, é uma coisa, né, incrível, a gente está, né, trocando, né, esses debates com os realizadores. Sempre gostei de assistir como ouvinte, e agora é mais do que fundamental, né, tá alimentando, né, nossas almas, né, e espíritos, né, com arte, cultura, com bons filmes nas nossas casas, ajudando, inclusive, contribuindo, né, no isolamento social, que é tão importante. Então, é isso. Viva o curta cinema, viva o cinema brasileiro, viva a mulher brasileira, isso aí. E vacina, sim, logo, né? Mas... Laís, também queria me despedir agradecendo. Essa mostra está linda. É exatamente a sensação que a Júlia descreveu, é a mesma que eu tive quando eu olhei a lista dos filmes e a memória começou a funcionar forte, assim, falei, olha, aquele filme, aquele outro. E são filmes que realmente, né, ficaram na nossa lembrança, na nossa memória afetiva do cinema, assim, do cinema da nossa geração, e vários, é legal acompanhar, porque são pessoas que hoje em dia fazem longa, a gente tem a oportunidade de voltar, né, para recuperar o começo da carreira desses realizadores, e é super legal, assim, a mostra está linda, adorei encontrar as meninas aqui hoje,
Nossa, que falta que faz a gente voltar para a rua para se ver, se encontrar. A Sinai, de vez em quando, encontrava na rua ali no Catete, né? Nossa, que saudade. A gente, fora monstro, né, gente? Fora monstro e viva nós. Porque, assim, aqui, assim, que bom que a gente, pelo menos, está conversando um pouquinho aqui, mas, assim, deu uma saudade de bater um papo ao vivo também. E espero, em breve, assistir ao filme da Júlia, o filme novo, Regra 34, estou super curiosa. Doida para assistir. Próximo filme da Sinai também. Enfim, tomara que coisas boas venham que a gente merece. Quem não merece é o monstro, mas nós merecemos tudo de bom. Um beijo para todo mundo. O Ailton vai finalizar Beijo, agora, Deus. então. Eu quero agradecer a todas, né, e a todos que estiveram presentes. Foi um bom debate. Né? Um abraço para a Lúcia também. E é isso, o festival está até o próximo dia 24, tem uma programação toda online, tem debates, oficinas, espero que também agradem, falem para outras pessoas, é tudo gratuito. E obrigado pela participação. Foi muito importante na comemoração dos 30 anos do festival. Obrigada, Ailton. Obrigado a vocês. Obrigada, Ailton. Um beijão para todas. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijos. Beijo. Muito obrigada. Beijo, Laís. Beijo, Ana. Obrigada. Beijo, beijo, Obrigada a beijo. todas. Valeu, Laís.